Gisele, por que o AVC é tão perigoso? Bom, Cláudio, o AVC, as pessoas não têm essa noção, mas durante muito tempo, a epidemiologia dessa doença no país fala que ela é uma das principais causas de óbito, tendo em muitos anos sido a principal causa de óbito no país. Então, a gente falou muito de Covid, fala de infarto, mas o AVC tem essa característica de, além de matar muitos indivíduos, deixar muitos indivíduos incapacitados. Então, é uma doença frequente, grave e que incapacita. Por isso é tão importante. E quais são os sintomas que as pessoas apresentam quando estão tendo um acidente vascular cerebral? Uma das coisas mais importantes em AVC, e você usou o nome derrame, né? A gente educar a população a respeito dos sinais e sintomas dessa doença, né? O nome leigo para o acidente vascular cerebral, o mais conhecido de fato é o derrame, e ele tem uma característica clínica muito interessante, que ele é súbito, é de uma hora para outra. O paciente está bem, no momento seguinte ele apresenta quais são os principais sintomas: uma perda de força de um lado do corpo, uma dificuldade súbita para falar, uma dificuldade súbita para sentir um lado do corpo, pode haver problema de visão, principalmente no campo visual, uma dor de cabeça súbita também pode ser sinal de AVC, e isso deve levar um indivíduo de maneira rápida a um serviço que consiga tratar o acidente vascular cerebral. Quer dizer, em casa não tem muito o que fazer, exceto a identificação e a remoção rápida para um serviço que vá atender de maneira imediata. E o tempo, ele tem um impacto importante no desfecho? O tempo é fundamental, Cláudio. Em casa não há nada para fazer para um acidente vascular cerebral que acabou de acontecer. O indivíduo tem que acionar o sistema de saúde de maneira rápida, porque somente depois da realização de uma tomografia de crânio a gente pode desencadear os tratamentos que podem salvar uma vida e evitar a incapacidade. A gente tem no acidente vascular cerebral dois grandes tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Quando a gente tem o isquêmico, que é a oclusão de uma artéria, a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo do cérebro, a gente tem a morte de mais ou menos 2 bilhões de neurônios por minuto. Então, o tempo conta e cada minuto pode fazer a diferença para a vida daquele paciente mais para frente. E quais são os fatores de risco para que as pessoas possam desenvolver o AVC? E o que fazer para evitar que, evidentemente, a gente tem uma tendência, lógico, sem o fator genético? O acidente vascular cerebral é evitável em até 80% dos casos. Então, se a gente conhecer fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo e problemas cardiológicos como as arritmias, a gente consegue evitar até 80% dos casos. Então, conhecer os fatores de risco, tratar os fatores de risco é fundamental, porque, claro, a gente fala muito em reconhecimento, a gente fala muito em procurar rápido um serviço de saúde, mas o que vai mudar o ônus da doença no nosso país é evitar que aconteça. Então, a prevenção primária é fundamental, o tratar esses fatores de risco. E em relação às mulheres, uso de pílula anticoncepcional, que é uma curiosidade que muitas delas nos perguntam. E, infelizmente, a gente fez uma publicação agora numa das principais revistas do mundo, a Lancet, revisando os fatores de risco para o acidente vascular cerebral na América Latina, Cláudio. E o Brasil está entre os países onde a incidência e a prevalência, então o número de novos casos e de casos existentes não está diminuindo. E a gente tem visto um aumento dessa incidência em indivíduos mais jovens. Então, em indivíduos mais jovens, além da hipertensão, do diabetes, do problema cardíaco, o uso da pílula anticoncepcional pode ser um fator contribuinte, sim, principalmente em mulheres que têm enxaqueca. Então, a associação enxaqueca, uso de pílula anticoncepcional é muito grave. E se essa mulher tem fatores de risco. Então, se um indivíduo mulher tem hipertensão, tem história de enxaqueca, ela deve evitar o uso do anticoncepcional hormonal, porque ele pode triplicar o risco de eventos nessa paciente. Agora, a gente fala muito de AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Como é que você diferencia o que é mais grave e o que é menos grave? O AVC isquêmico é o mais comum. 80% dos casos em todas as séries mundiais são de casos de AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, quando a gente tem a oclusão de uma artéria intracraniana. 20 a 30% são hemorrágicos, quando extravasa sangue para dentro do cérebro. E esses casos são, felizmente menos frequentes, mas infelizmente mais graves. São casos que muitas vezes requerem procedimentos cirúrgicos e que podem matar um indivíduo até no primeiro dia da ocorrência do evento. E a gente também ouve muito o mini AVC, o famoso TIA, Transient Ischemic Attack. O que é isso? O TIA, o ataque isquêmico transitório, ele é
um sinal de que aquele paciente está em grande risco de ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, ele é um sintoma semelhante a um AVC. Então, quando o indivíduo tem uma paralisia do corpo ou então uma perda de sensibilidade do lado do corpo súbita e aquilo se reverte de maneira espontânea. Por que é tão importante? Porque nesse momento a gente tem a possibilidade de evitar que o acidente vascular cerebral aconteça. E, infelizmente, muitos indivíduos não identificam o ataque isquêmico transitório como uma urgência, não procuram um hospital. Então, foi só um braço que ficou paralisado, eu dormi em cima do braço e a gente perde a chance de detectar a causa, de tratar e evitar o AVC. A gente, neurologista, gosta de dizer que o AIT, né, o ataque isquêmico transitório, ele é a angina do cérebro, né? Então, o vaso teve a oclusão, abriu espontaneamente, a gente tem a chance de tratar esse paciente.